Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos lá! Então o técnico do Botafogo já deu aquela mimimizada mesmo. Vou ler pra vocês aqui o que ele falou na coletiva dele, porque assim, o cara tá incomodadíssimo com a postura do São Paulo. Tudo bem que alguns São Paulinos também estão, não é verdade? Eu também tô. O Zubeldia, ele tá fazendo um trabalho que é bastante confuso, né, para um torcedor de verdade São Paulino. Não esses aí que escrevem jornal aí, que escrevem o jornalzinho e clamam por um pouco de atenção. Mas o torcedor realmente que é São Paulino, que olha para esse São Paulo e fala, peraí, gente, o que tá acontecendo? É nenhum chute pro gol, é um chute por mês e vamos lá. Então isso realmente tem dado um pouco de bug na cabeça do São Paulino. E nós temos também algumas polêmicas que envolveram nesse jogo e acho que tá ficando muito top. Vai ser um vídeo muito bacana. Chega junto comigo aí. Vamos para as notícias do São Paulo, o que tem acontecido depois desse 0x0 do Tricolor com o Botafogo lá na casa do Botafogo. E agora a decisão é em home, em casa, Morumbi. Morumbis, com S, Morumbis. Vamos lá, Tricolor, mas tem que chutar pro gol também, né, Zubeldia? Enfiou não, hora e meia. Ó, o Zubeldia na coletiva, ele chegou e falou assim, ó, foi perguntado sobre o Luciano, e ele num tom, assim, completamente fora da normalidade, ele já começa pro jornalista. Você tem medo do Luciano? Você tem medo do Luciano? Eu não tenho medo do Luciano. Sabe um negócio... Caramba, Abel Ferreira, calma aí também, né? Ô, Abel, calma, vai devagar, te perguntei outra coisa. Ele já começa a ficar numa defensiva totalmente inacreditável. Eu acho que o Zubeldia tirar o Luciano do time não foi nada simples, né? Imagina, acho que ele não dormiu à noite, deve ter pensado, vou tirar meu predileto, preciso tirar porque a torcida, a grande maioria pediu, e ele tira o Luciano, o São Paulo não melhora, por quê? Ele não apenas tirou o Luciano, ele entrou com um sistema de 10 zagueiros e mais o goleiro, né? Ah, William Gomes, Lucas Caleri, todos zagueiros. O Botafogo tem uma reclamação bastante mimimizenta, mas também é bastante plausível, né? Não acho que o Botafogo tenha que analisar e julgar o São Paulo. Não tem nada a ver. Quem é o técnico Arthur Jorge pra vir falar do trabalho do Zubeldia? Não é ninguém na fila do pão, é adversário. Ele queria o quê? Que o São Paulo abrisse a zaga pra ele ganhar? Então acho que não é por aí. Deixa eu contextualizar sobre o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, técnico do Botafogo, Arthur Jorge, né? É isso aí. Ele foi dar uma entrevista coletiva e ele fala assim, ó. O problema que tivemos foi de uma equipe que veio procurar apenas defender o resultado e jogar com 11 atrás da linha da bola. É o que ele fala aqui, exatamente. Fizemos o que nos competia, fizemos um jogo sobre... blá, 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 blá. É mais frustrante é mais frustrante para nós do que para quem veio para não perder. Ele realmente tá bravo que o São Paulo jogou apenas para não perder. Quando tem um Botafogo lá, numa Libertadores, realmente você jogar para não perder lá, sabendo que tem 2 jogos, o regulamento, ele já prevê 2 jogos, né, ida e volta, e o São Paulo decide em casa, é ótimo você ir lá para não perder. E sai com 0x0, foi perfeito. Quando o São Paulino, eu mesmo me incluo nesses São Paulinos que fazem uma crítica ao trabalho tático do São Paulo, é porque, não é só por causa do Botafogo agora, é porque nós jogamos exatamente assim com o Atlético Mineiro e fomos eliminados. Não perdemos fora, mas nós perdemos no Morumbi, nós perdemos dentro de casa e custou uma classificação da Copa do Brasil. Na Libertadores, se o São Paulo continuar não jogando contra o Botafogo, uma hora, meu amigo, até água em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora aquela bola não vai pegar 2 no travessão, 3 milagres do Rafael, uma bola, 2 que passam beliscando a trave, arrancando o tiro da trave. O São Paulo foi muito feliz ontem por não tomar o gol, mas falar que o São Paulo jogou bem, que o São Paulo que o São Paulo... Não, o São Paulo jogou nada. Todo mundo do São Paulo tem piorado. Então, técnico Arthur Jorge do Botafogo, você não é ninguém para falar do trabalho do Zubeldia, você é adversário. O Zubeldia tá certo de você não abrir a zaga pra você fazer gol, sabe? Não tirar o goleiro pra você chutar. Claro que tá certo. Agora, esquecendo o Botafogo, tirando um pouco essa galera de lado aí, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que o São Paulo ele vai lá, empata, 0x0, o Luciano entra depois, mas assim, o Rafinha, cara, um jogador a menos. Quando o técnico Luiz Zubeldia, ele coloca o Lucas no meio, vamos lembrar daquele desenho tático, 3 zagueiros, pô, beleza, 3 zagueiros, resguardo, vou ficar na moral.
Aí você coloca o Lucas Moura, o William Gomes e o Calleri, você tem a velocidade do William Gomes e do Lucas Moura. Calleri como pivô de referência, centroavante oportunista, cabeceador, homem de área, tudo beleza até aí. O problema acontece quando você esquece que existe um lado do campo chamado lateral direita. O William Gomes, ele até fez às vezes da ponta esquerda, correndo por ali. O Lucas, ele poderia ir para a ponta direita, não teria meia. Ele ficou na meia, não tinha ponta direita. O Lucas não é esse cara, então teria que pelo menos ter um Igor Vinícius para fazer aquele corredor. Tanto que o time do São Paulo melhora um pouco quando o Wellington Rato entra por ali. Por quê? Porque o time do São Paulo começa absolutamente desequilibrado e quando entra o Rato, equilibra um pouquinho mais. Com alguns notáveis pontos aí, como a entrada do Michel Araújo, que de péssimo jogador apático tem melhorado bastante, tem entrado muito bem nos jogos. Ontem o Michel Araújo entrou de maneira legal, deu um cruzamento açucarado pro Calleri que desperdiça. E aí tem muita gente criticando o Calleri, porque o Calleri é um jogador que não serve pra nada, perde os gols feitos. Gente, pouquíssimas oportunidades pro Calleri. Pouquíssimas. Eu gosto de dizer que assim como o Calleri perdeu o gol, o Luiz Henrique também perdeu. O Igor Jesus do Botafogo também perdeu. Os caras do Botafogo, o Almada perdeu um gol mais feito que o do Calleri, aquele que ele chuta rasteirinha, que pega na bola que tá fora do campo ali do lado da trave. Então todos perdem gols. A diferença é, o Calleri tem uma bola em um mês. Ou mais, ou menos, né? Uma bola a cada 2 meses. O técnico do São Paulo, ele está abrindo mão de jogar e isso é um problema. E não precisa acreditar em mim. Quem sou eu pra falar do técnico do São Paulo que isso é um problema? Tô te falando, contra o Atlético Mineiro, tivemos a mesmíssima postura contra o Botafogo. A diferença é que nós perdemos em casa e fomos eliminados. Dessa vez, nós não perdemos em casa. Nós não perdemos nem fora, mas nós não jogamos bola. Faltou futebol. Tem faltado. O Zubeldia, quando ele começa uma coletiva e ele sai criticando daquela maneira a pergunta sobre Luciano, quando ele tá totalmente na defensiva e ele ataca, você tem medo do Luciano? Eu acho que não é por aí. A pergunta do Luciano ela é muito plausível. O Luciano poderia ser atacante no lugar do Calleri? Acho que sim. Bom jogador, atacante excelente. Agora, o Luciano joga de meia, cara. Ele atrapalha muito o time do São Paulo. Ele desequilibra o time do São Paulo. Um cara igual o Eric, que tem jogado muita bola no São Paulo, ele não tem nem entrado. Sabe, entra quando é time reserva no Brasileirão. E aí é o melhor em campo. E do nada chega na Libertadores ele não joga mais, não entra. Esquece do Eric. Ontem, time todo retrancado, precisava de contra-ataque e velocidade. Tinha o Eric. O Zubeldia opta pelo Wellington Rato, que não é rápido igual o Eric, sabe? Então não está numa boa fase igual o Eric. Então são algumas convicções que elas vão cansando, cara. Vão dando realmente no nervo de muita gente. Você pega aí o Alex Telles, lateral esquerdo do Botafogo, estava em campo já. O do São Paulo, Jamal Lewis, estava no banco de reservas. O Wellington não jogou absolutamente nada. Mas sabe que é nada? Ele não joga absolutamente nada. E do nada ele continua jogando, joga o tempo inteiro. E o Alex Telles, que acabou de chegar, joga bem no São Paulo. O Vitinho, na lateral direita, que é um atacante, foi pra lá, pra lateral. Acabou com o São Paulo ali, foi quase um atacante no jogo, né? E o São Paulo com o Rafinha e o Wellington, tá bom, vamos dormir aqui, vamos morrer abraçado com essas convicções. O Zubeldia precisa melhorar algumas coisas, com certeza. O resultado é ótimo, que fique claro. Empatar com o Botafogo lá, diante de contextos e mais contextos, está ótimo. Mas o São Paulo abriu mão do jogo, sim. E esse Arthur Jorge, técnico do Botafogo, que não tem o direito nenhum de sair criticando o trabalho do Zubeldia abertamente, ele tá, né, tem razão em certo ponto aí. E Zubeldia, eu sei que tirar o Luciano do time pra você tem sido dolorido, tem sido bastante incômodo, né? Mas assim, você fez o certo, cara. E no mínimo, se você não fez certo, você fez o que a grande maioria da torcida pede. De novo, a torcida que realmente faz barulho, né? A torcida que critica, que gosta. Não aquela torcida mau caráter que só tá preocupado em atrapalhar o São Paulo e atrasar o lado. A torcida que realmente gosta, tá pedindo o Luciano fora. Olha só, teve uma frase interessante que eu achei legal, que eu separei aqui também, que é uma provocação de torcida do São Paulo para torcida do Botafogo, falando que tradição não se compra. Tradição não se compra. Essa é a provocação da torcida do São Paulo em relação ao trabalho que o Botafogo faz com o John Textor. O Botafogo falido, zerado, na sarjeta, chega o Textor com um dinheiro infinito, compra o Botafogo,
e brinca de videogame ali. Lembra o videogame? Quando a gente comprava jogador à vontade? Que era o Messi e Cristiano Ronaldo, era mais ou menos assim. O John Textor, ele coloca ali grana mesmo e começa a montar um Botafogo competitivo. Mais ou menos o que aconteceu com o Paris Saint-Germain, né? É um time que chega lá, você compra quem quiser, Neymar e Messi, segura Mbappé e assim por diante. Só que aí chega na Champions e não ganha. Por quê? Porque tradição não se compra. E é me apegando a essa frase, que tradição não se compra, que eu acho que o São Paulo ele tem tudo para chegar agora no Morumbi na semana que vem e eliminar o Botafogo. E caso o São Paulo elimine o Botafogo meu Deus, aí o São Paulo tem chance de ser campeão dessa Libertadores. É um Colo-Colo, River Plate, não assusta muito, né? Fluminense, Atlético Mineiro, bons times. Acho até que em contextos normais, o São Paulo, apesar de ter sido eliminado pelo Atlético Mineiro, para mim o São Paulo tem mais time do que Fluminense e Atlético Mineiro também, tem totais condições de ganhar, acabar com esse detalhezinho daquele gol em casa que tomou e não fez e perdeu pro Atlético. Dá para ganhar do Atlético Mineiro e do Fluminense. Tem o Flamengo com o Peñarol que jogam hoje, mas eu acho que também Flamengo e Peñarol, nenhuma chance em condições normais com o Flamengo. Flamengo todo retalhado e não dando certo o trabalho do Tite. Pode ser que o Flamengo não passe pelo Peñarol e o São Paulo, assim, tipo, meio que se eliminar o Botafogo, o São Paulo ele vira uma chavinha e passa a ser o total favorito. Se o São Paulo eliminar o Botafogo e o Peñarol, por exemplo, eliminar o Flamengo. Mesmo sem o Peñarol eliminar o São Paulo, ele tem um favoritismo contra os times do Brasil e River Plate e Colo-Colo. Então eu acho, sim, que o São Paulo tá num caminho legal, mas precisa mudar algumas chavinhas. O Zubeldia, que tradição não se compra, eu acho que grandeza também não se compra, né? E o Zubeldia, ele tá muito habituado, quando ele fala Libertadores é assim mesmo, quando ele coloca a dificuldade, a falta de futebol, Libertadores é assim mesmo, dependendo, se você for o técnico do Cobresal, da LDU, do Tajeres, aí eu concordo que Libertadores é assim mesmo. Quando você tem time, tendo time, você tem a obrigação de jogar mais. Porque tem time. Eu vejo o Tite sendo cobrado no Flamengo e os números do Tite, está aí, ó. Copa do Brasil ele tá lá, na Libertadores ele está lá e no Brasileirão ele tá melhor que a gente. Então o Flamengo, do Tite, absolutamente criticado pelo torcedor flamenguista, está sendo cobrado para jogar mais porque tem time. E é nisso que eu me apego para também cobrar o Zubeldia de jogarmos mais. Libertadores é assim? Verdade. Quartas de final da Copa do Brasil sendo eliminado pelo Atlético Mineiro é normal? Sim, pode ser normal, mas precisamos jogar mais bola. Não é só no resultado. O resultado, quando não aparece, você pode pôr tudo a perder porque você abdicou de jogar no futebol. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou desse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!